Olha, eu conheço muita gente, na verdade, que aponta para o outro. Nossa, mas ele é tão bem-humorado aqui, hoje. De repente, no outro dia, tá tão bravo, tão triste, tão isso, tão aquilo. Muita gente fala do transtorno bipolar. Eu, sinceramente, não tenho essa habilidade para dizer assim, fulana tem o transtorno bipolar, aquela não tem o transtorno bipolar. Ou, na verdade, o que é o transtorno bipolar? Aí a gente convidou um especialista nessa área, na verdade, já participou com a gente outras vezes aqui no nosso programa e o Dan está aqui posicionado mais uma vez para conversar com a gente. Dan, tá me ouvindo? Tudo bem contigo? Tô te ouvindo, Thiago, tudo bem? Com Então, você? tudo jóia também. Sempre muito bom conversar com você. E esse assunto é um assunto polêmico, na verdade, porque a gente nunca sabe, né? Se está falando certo, se aquela pessoa, aquela fulana é bipolar, mas é tão simples assim as pessoas serem bipolares? Não, Thiago, e o que você falou é bem importante. E o tema bipolar ele foi incorporado no vocabulário do dia a dia das pessoas e ele perdeu um pouco da gravidade, né? Porque quando a gente está falando de bipolar, nós estamos falando de um transtorno de humor. E essa característica de que as pessoas, mudou de humor, trocou de humor, a gente não está falando de transtorno de bipolaridade. Então a gente precisa ficar atento, porque transtorno afetivo bipolar é uma doença muito grave. E essas oscilações de humor que a grande maioria da população tem durante o dia não é bipolar. Então, bipolar virou adjetivo de uma maneira muito pejorativa, e isso acaba impactando, né, negativamente até das pessoas procurarem profissionais da saúde, especialmente psicólogos, psiquiatras, para fazer o diagnóstico correto. Então, transtorno afetivo bipolar é uma doença, tá? E vai muito além dessas características, dessas oscilações de humor, da pessoa estar um pouco mais triste, um pouco mais alegre, ou então um pouco mais irritada ali no seu dia a dia. Aí eu quero justamente te perguntar essa questão. Existem características próprias para identificar quem seja realmente diagnosticada com transtorno bipolar? Sim, então o transtorno afetivo bipolar ele é um transtorno de humor. E quando a gente fala de transtorno de humor em saúde mental, a gente não está falando de humor, aquele humor mais alegre, aquele humor mais feliz ou raivoso. A gente está falando de energia, energia física e mental. Ou seja, no transtorno afetivo bipolar, essa pessoa vai ter ali a depressão e a mania, ou seja, as duas características. Em uma ponta, ela tem uma perda dessa energia física e mental, e na outra ponta, ela vai ter um excesso de energia física e mental. Ou seja, o transtorno afetivo bipolar é uma doença que caracteriza por episódios repetidos, nos quais o humor, né, e os níveis de atividade do paciente estão perturbados em alterações que vão de uma elevação do humor, um aumento de energia, ou seja, a mania, ou rebaixamento desse humor, a depressão. E aí, você falou uma doença, ok, mas aí a pessoa nasce com esse transtorno ou ela acaba desenvolvendo esse transtorno durante a vida? Então, na verdade, o transtorno bipolar é dentre os nossos transtornos de humor, os transtornos afetivos em saúde mental, ele é um dos que tem uma maior carga genética, né? Existem aí alterações cerebrais associadas, alterações súbitas na estrutura cerebral, mas também tem componentes ambientais aqui. Então, geralmente a primeira crise, ela acontece em função de cargas genéticas, mas o ambiente contribui muito para que a gente tenha esse primeiro episódio. E o transtorno de humor, Thiago, o bipolar, ele atinge hoje cerca de 2% da população em geral, atinge homens e mulheres na mesma proporção, mas o interessante é que ele atinge os homens mais cedo. O primeiro episódio em homens ocorre ali por volta dos 15 anos e com as mulheres ali por volta dos 20 anos. E aí tem uma outra questão que a gente importante frisar,
que entre o primeiro episódio de depressão ou de mania e o diagnóstico vai aí uma questão de 8 anos até o diagnóstico definitivo de transtorno bipolar, porque as pessoas não dão muita importância. Por quê? Entre você ter uma crise depressiva e uma crise de mania, você tem uma vida ali normal, naquele seu ciclo de vida normal. Tá? E aí, durante a sua vida, se você já tem uma carga genética propensa ao transtorno bipolar e você está, por exemplo, num relacionamento conturbado, no emprego conturbado, tem problemas ali de relacionamento com seu filho, você pode ter, né, desenvolver ali o transtorno de fato e aí sim ter o diagnóstico. Então, após o primeiro episódio, há um risco de aproximadamente 90% de ter um outro episódio em algum momento da vida, e aí sim a gente fica alternando entre esses episódios depressivos e os episódios de mania. Inclusive, você estava falando dessa questão genética, né? E hoje eu estava lendo um artigo, até enviei para ti, que fala sobre o exame de sangue, né? São exames que são utilizados para detectar. Na verdade, são estudos que estão acontecendo para a identificação realmente disso? Sim, na verdade, os nossos transtornos de humor, seja depressão, ansiedade, bipolar, pânico, borderline, burnout, a gente não tem um marcador biológico, né, um marcador genético para identificar. Mas os cientistas, né, não param o tempo todo. E sim, existem algumas pesquisas, principalmente nos Estados Unidos, Europa, que já tem sim esses exames que vão indicando ali, né, os fatores genéticos que já consegue identificar se essa pessoa vai ter uma maior predisposição a desenvolver o transtorno bipolar. Ou seja, é uma maneira preventiva da gente entender se essa pessoa vai ter ou não, e aí fica mais fácil de você prevenir e controlar o transtorno de fato, porque quando você tem essa ideia, a pessoa pode vir a desenvolver, ou ela está aqui no início de crise, a intervenção fica mais fácil, né? Porque é um transtorno, Thiago, muito, mas muito difícil de você identificar. Ele é muito confundido com outros transtornos e muitas vezes tem uma característica que é bem bom a gente frisar, tem a ver também com QI muito alto, né? Pessoas que vai ter o afetivo bipolar geralmente têm QIs muito alto. Então, é importante que as pessoas observem sim, e a ciência está aí para trazer. Mas é importante lembrar que ainda não existe nenhum marcador biológico que diga, olha, fui ao exame, vou ao SUS, por exemplo, vou no médico, a gente vai fazer um exame e eu vou sair de lá com resultado de transtorno afetivo bipolar. Porque hoje o diagnóstico ele é clínico. Então, você vai ao médico, vai ao psicólogo, a gente vai fazer uma anamnese clínica, vai entender a recorrência desses episódios, né? A gravidade desses episódios, e aí a gente vai entender o quanto está impactando na vida dessa pessoa. Se é uma crise mais leve, se é uma crise moderada, que já está atrapalhando a vida ali pessoal, a vida profissional, ou crises graves, que às vezes já chega até a ponto de internar essa pessoa. E Dan, uma das coisas que me chama a atenção, na verdade, nesse assunto é essa questão do preconceito. E isso é muito importante a gente estar falando, porque as pessoas têm preconceito com quem é bipolar, mas porque não entendem desse processo que a pessoa sente, né? As emoções e assim por diante. Então, lidar com o preconceito também é importante, né? Sim, na verdade existe um preconceito de duas formas, né? Porque existe o preconceito científico de quem de fato está ali diagnosticado com burnout, está numa crise ali, está precisando de cuidados. Existe o preconceito por adjetivar a pessoa bipolar porque ela está num momento ruim, num dia ruim, né? Tá triste, está um pouco mais desorganizada, e a gente está num momento pandêmico. Então hoje quem estiver aí extremamente feliz por nada, isso sim tem que procurar ajuda psiquiátrica imediatamente, porque possivelmente está com algum transtorno. Mas de fato, o preconceito, né, a nossa famosa psicofobia, isso gera muito prejuízo porque as pessoas não procuram, né, não procuram ajuda
médica, não procura ajuda psicológica em função do preconceito. E as pessoas precisam normalizar. Fui ao psiquiatra, fui ao psicólogo, é prevenção. Sem saúde mental não há saúde. E sem saúde não há trabalho, não há economia, a vida não gira. A gente acaba impactando em todas as áreas. Você perde amigos, perde relacionamentos, perde vida, né? Porque você imagina, uma pessoa bipolar, ali no episódio de mania, por exemplo, ela fica muito irritada, muito agressiva, seja verbal ou física, existe um aumento de energia, ela sai gastando tudo, ela faz compras em nível que você não tem noção. Existe um pensamento acelerado, fluxo de ideias, ela sai desabafando da vida dela com quem ela não conhece, ela conta segredos que nunca contou para ninguém. Depois vem a depressão, se arrepende de tudo isso. E como que ela consegue lidar com esses ciclos, né? De muita energia, pouca energia. Isso é um desgaste enorme. E aí as pessoas sem conhecimento começam a julgar. E, na verdade, essa pessoa está precisando mesmo de muita ajuda, né? Muito, muito legal, Dan, quando você fala sobre esse assunto. Eu acho que ajuda sempre muitas pessoas que estão acompanhando o nosso programa. Queria agradecer mais uma vez a sua participação. E quando estiver aqui em Cascavel, você já sabe, né? Tem que passar aqui no nosso programa, hein? Ai, vou sim, vou sim. Thiago, é muito importante o que você faz, porque saúde mental precisa de boa informação. Informação de qualidade a gente sempre encontra aí no Sob Medida. Uma outra coisa, só para finalizar, transtorno afetivo bipolar sem o apoio da família fica muito difícil de cuidar e de tratar, tá? Porque os riscos de suicídio são aumentados em 98%. Então, gente, é muito sério. Parem de chamar o amiguinho, o coleguinho, o namorado de bipolar, tá? Ele tá triste, tá infeliz, tá mal-humorado. Bipolar nunca. Bipolar é doença e é sério. Abraços e até a próxima. Obrigado, Dan. Até a próxima vez. Muito bom, né? Interessante essa questão aí, não chamar as pessoas de bipolar aí por qualquer coisa, né?